tá? O estoque. E aí, ó, o que representa essa coluna, tá? Essa coluna, ela representa o seguinte. Ó, são 138 unidades que equivalem a 37 milhões de reais. Por que são 37 milhões? Então, vamos analisar aqui. Eu tenho já um rascunho e aí eu vou pegar ele aqui, ó, tá? Antes de pegar o rascunho, eu tenho que entrar em empreendimento. Ó, tá vendo aqui, ó? Tô editando a viabilidade. Tenho aqui, ó, 300 unidades, 250 de 40 metros a 350 mil, mais 50 unidades de 262.500, perfazendo 300 unidades, um VGV de 100 milhões 625, tá? Então o que acontece? Se eu tenho 300 unidades, essas unidades eu tenho uma velocidade de vendas aqui que eu determinei, eu coloquei nesse caso aqui, nesse exemplo, eu estou distribuindo em 30 meses após o lançamento, tá? E a mesma coisa na unidade menor aqui, ó, tá? 30 meses para distribuir, tá? Quando eu vender, vamos voltar lá, ó, financeiro, crédito associativo, ó, quando eu atingir 162 unidades vendidas, eu atinjo a demanda mínima, tá? Quando eu atinjo a demanda mínima, eu posso pegar o crédito PJ. Então, eu tenho 138 unidades, tá? Em estoque e eu vou fazer a antecipação. Eu já vou mostrar isso aqui, ó, para vocês, mas eu estou mostrando a regra do jogo aqui, ó. Eu estou fazendo a antecipação de 100% do PJ. Então, qual a conta que ele faz? Ele pega 138 vezes, tá? Se eu entrar aqui em empreendimento, eu tenho aqui 138 unidades. Só que assim, vamos lembrar o seguinte, que um pedaço dessas 138 é de 40 metros e o outro pedaço é de 30. Eu fiz uma memória de cálculo aqui, o seguinte, ó. Eu tenho um estoque de 138, tá? Por quê? Porque eu já vendi, o meu estoque atual, eu já vendi já 54% do empreendimento, né? Que é a diferença, que são 168 unidades que a gente vendeu, certo? Vamos voltar aqui, quantas unidades mesmo? Aqui, ó. 162, ou seja, eu vendi 54%, que são 162 unidades. Me restaram 46% para vender. Então, o que é o estoque? São 115 unidades de 250, mais 23 unidades, 115 unidades de 2 dormitórios, que é 350 mil, mais 23 unidades de um dormitório, que é 262 mil, tá? Então, isso aqui, ó, só pra gente ver, tá aqui, só pra gente voltar aqui, ó, a gente viu aqui, ó, 250, ó, aqui tá aqui os 250, o valor dela é 350, valor preço médio 350 da unidade, e aí, ó, a parcela CEF é 80%, lembra? Se eu entrar aqui, ó, 80%, ó, tá aqui, ó, parcela CEF, 80%, 280 mil, então, ó, cheguei nesse número aqui, beleza? Falei para você que a gente tem 115 unidades em estoque. Se eu multiplicar esse número aqui, ó, tá? 115 vezes 280, eu vou chegar nas parcelas de estoque, que é o valor do contrato, ou seja, isso aqui que é o valor do contrato para a Caixa Econômica aqui, ó. Então, essa coluna chamada valor do estoque são os contratos e é 80%, porque os outros 20% é financiamento direto, então não conta, só conta os 80%, que é o que a Caixa vai liberar no total. Nesse caso aqui, poderia ser mais do que 80% ou menos do que 80%. Na minha viabilidade, eu considerei o seguinte, ó, todas as vendas vão ter 20% de recebível direto e 80% recebido por financiamento em crédito associativo. Então o valor do estoque aqui dos contratos é 80% deste valor total. Então é o seguinte, ó, é 280 do valor de cada unidade vezes 115 dá 32 milhões, ou seja, 80% do VGV ou da receita total da tipologia de 2 dormitórios dá 32 milhões de reais, tá? Do estoque disponível. Só que eu tenho que multiplicar ainda pela evolução da obra. E aí deu o quê? 5 milhões 152, tá? Se eu for agora na linha de baixo, então isso aqui já tá, ó, desta tipologia, a gente tem aqui, ó, 5 milhões disponível de PJ. Agora vamos ver o de um dormitório, ó. Pegar aqui, ó, um dormitório. Então tem aqui, ó, 50 unidades no preço de 265. Eu tenho a parcela CEF aqui, ó, que é 80%, e 80% de 262.500 dá 210 mil. Então, ó, tá aqui, ó, são as 50 unidades, 262 é o valor cheio, 80% desse valor é 210 mil. O estoque disponível são 23 unidades no momento de atingir a demanda. E aí a gente tem aqui, ó, se eu multiplicar 210, que é 80% do valor da unidade, vezes 23, que é o estoque disponível, eu chego em 4.830.000, tá? E aí, se eu multiplicar por este avanço aqui, ó, de obra, que é 16%, onde é que tá esses 16%? Se eu voltar aqui, ó, tá tanto aqui na obra, tá? Eu vejo aqui a evolução, quanto aqui no crédito associativo. Aqui, ó, 16%. Então, ele usa aqui também, ó, os mesmos 16% de obra acumulada para fazer o quê? A conta do total do PJ. Então, se eu somar dessa tipologia aqui, ó, de 2 dormitórios, 5.152, mais o PJ disponível de um dormitório que é de 772.800, eu chego num valor total de PJ aqui, ó, de 5.924. Se eu for aqui, 5.924.